Olá, eu sou Ângela Ferraz, sou designer da TIC Texturicia e agora eu vou ensinar uma técnica de aplicação do TIC Cimento Queimado. Uma releitura dos pisos e casas das áreas rurais para os mais arrojados projetos arquitetônicos. No que se refere a paredes, o cimento queimado é um revestimento contemporâneo e descolado, que não se restringe apenas ao estilo industrial. Não basta ser diferenciado, tem que ser funcional. Por isso, criamos o TIC Cimento Queimado, que é perfeito tanto para ambientes internos como principalmente áreas externas. Para a aplicação do cimento queimado, você vai utilizar desempenadeira de aço isenta de ferrugem, preferencialmente em aço inox. Eu utilizo essas proteções para garantir maior vida útil à minha ferramenta. O importante para essa técnica é que a sua ferramenta tenha as pontas curvas. Isso vai te ajudar na aplicação. Espátula de aço, também isenta de ferrugem. Esponja e ceras apropriadas, preferencialmente de carnaúba. Eu vou utilizar também mexedor, lixa, uma variável, neste caso eu estou usando uma lixa 400, pano levemente úmido, rolo de espuma ou de lã e fita crepe. A fita crepe é super importante na proteção das paredes laterais, no rodapé e nas molduras. Para aplicação, você vai utilizar um rolo de espuma ou de lã. Eu vou utilizar o de lã. Prepare o primer conforme o recomendado em etiqueta, localizado à frente da embalagem. Dilua com água, misture bem. Trabalhe sempre com a mesma diluição em todos os lotes. Pegue o rolo, mergulhe no seu primer e remova o excesso. Você pode utilizar uma bandeja para facilitar a sua aplicação. Comece de cima para baixo, seja através de movimentos verticais ou horizontais. Comece sempre nas extremidades. Revista por completo. O primer acrílico tem várias funções. Dentre elas é inibir a cor de fundo da parede, favorecendo o deslize da massa, consequentemente em seu rendimento, e remover partículas soltas sobre a superfície. No caso do cimento queimado, o ideal é sempre trabalhar com primer na mesma cor da massa. O cimento queimado também está disponível na base branca, onde você pode pigmentar na cor que desejar. Concluindo a aplicação, aguarde cerca de 2 a 4 horas, que é o tempo de secagem. Aplicação da massa. Sua superfície tem que estar plenamente preparada com primer acrílico devidamente seca. Lembre-se da fita crepe nas extremidades, isso vai contribuir com o acabamento final. Para a aplicação da massa, prepare a massa conforme o recomendado em etiqueta localizada à frente da embalagem. A massa, após preparado diluído, você vai utilizar uma espátula e transportar para a sua desempenadeira. Inicie sempre no canto superior da parede, de cima para baixo. Para a aplicação do cimento queimado, o ideal é trabalhar com no mínimo 2 demãos. É desempenar a massa, distribuir uma camada bem fina e ir removendo o excesso. Praticamente é o que eu apliquei, não é? Enquanto você estiver desempenando a massa, procure fazer movimentos leque e onda. Por quê? Esse movimento vai contribuir no efeito manchas, que é a proposta do cimento queimado. Então, movimento leque, movimento em onda. Serão as sobreposições da aplicação que vai proporcionar esse efeito manchado. Remova ao máximo a rebarba e aguarde secar. Feito isso, aguarde o intervalo para entrar com a segunda demão. A segunda demão é o mesmo procedimento. Se caso nessa primeira demão você deixar grandes rebarbas, não tem problema. Utilizando a lixa,
através de movimentos circulares, você remove essas rebarbas. Entre 2 e 4 horas após aplicado a segunda demão, verifique se há rebarbas, sinta a parede e, se houver rebarbas, volte com a lixa e, através de movimentos circulares, remova. Lembre-se sempre, a proposta do cimento queimado é causar manchas, evidenciar esse acabamento. Bom, lixamos. Agora temos que remover a partícula, o pó causado pela lixa. Utilizando um pano levemente úmido, limpe a sua parede. A limpeza é muito importante. Por quê? Você tem 2 etapas agora, 2 opções de acabamento. Você pode utilizar o acabamento cera, com cera de carnaúba, ou verniz acrílico base d'água. Lembrando sempre que a linha de produtos da Texturicia, principalmente o TIC cimento queimado, pode ser aplicado tanto interno como principalmente externo. Para o acabamento final, você tem 2 opções, ou a cera de carnaúba ou o verniz acrílico base d'água. Bom, para cera você pode utilizar uma esponja, essa que a gente usa em cozinha, de acordo com o tamanho da sua parede, ou um bloco maior de espuma. Eu vou utilizar uma esponja. Eu vou transportar um pouquinho da cera na minha esponja. E lembrando que a minha superfície não pode ter nenhum resíduo do pó causado pela lixa. Então eu vou pressionar a esponja e, através de movimentos circulares, eu vou dar o acabamento. Eu vou criar uma proteção para o meu efeito. Em primeiro momento, pode parecer que a cera vai proporcionar um acabamento brilhante, mas na verdade não. A cera, ela possibilita uma proteção e um acabamento fosco. Evite passar uma camada muito grossa, porque quando ela seca, pode ficar leitoso. Então, se você aplicar uma camada mais generosa, distribua por igual. Para cera, eu sugiro que você aplique 2 demãos, para que as manchas, o efeito manchado, ressalte ainda mais. Aqui nós temos a situação do antes e com cera. Agora nós vamos apresentar uma forma de acabamento que é com o verniz. Lembrando que, para esse tipo de acabamento, o sugerido é verniz acrílico base d'água. Para aplicação, eu sugiro que você utilize um rolo de espuma limpo. Mergulhe no verniz e o mínimo possível. Por quê? O verniz, o interessante é você aplicar uma camada muito pequena e distribuí-la. Mencionei do rolo de espuma porque o de lã ele acaba aglomerando, transportando muito mais produto e no final acaba escorrendo pela superfície. E isso não fica legal. O mínimo possível que você colocar no rolo, você vai trazer para a parede e vai espalhar, nunca deixar carregado. Ao contrário, espalhar. Sempre volte e remova as emendas deixadas, as demarcações deixadas pelo rolo. Utilizando o verniz, você vai ter um acabamento entre o acetinado e o brilhante. O verniz é muito mais utilizado em áreas externas, mas nada impede que você utilize em ambiente interno, assim como a cera. Caso você queira utilizar a cera em ambiente externo, não há problema, desde que periodicamente você faça uma revitalização, que é limpar a superfície e aplicar novamente a cera. Veja a diferença. Observe que com a cera eu obtive mais evidência nas manchas causadas pela desempenadeira. Fácil, não é? Então é isso. Essa foi a técnica de aplicação do TIC cimento queimado. E se você quiser mais dicas, fique ligado nos próximos vídeos da TIC Textura e Companhia.